história do Brasil é formada pela luta de um povo miscigenado, de muitas crenças, de diferentes lugares, de diversas atividades de produção. Mas poucos grupos sociais e atividades econômicas tiveram tanta importância para o progresso e cultura do país do que o fenômeno do tropeirismo no Vale do Paraíba. Tão grande quanto a sua participação na história é sua curiosa estrutura social e seu desaparecimento após séculos de existência. A história do tropeirismo no Vale do Paraíba se funde com a própria colonização da região. Por volta de 1600, bandeirantes paulistas vindos da região do Tietê começaram a desbravar o vale, que até então era habitado somente por tribos indígenas. Encontraram, na pequena planície que se formava em meio à Serra da Bocaina e à Serra do Mar, um ótimo caminho para o Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais. Em meados do século XVII, a descoberta de metais e pedras preciosas no estado de Minas desencadeou o ciclo do ouro no Brasil. A exploração intensa dessas riquezas tornava necessária a existência de um caminho rápido e seguro ao litoral do Rio de Janeiro e São Paulo. E era certo que esse corredor do ouro seria pelo Vale do Paraíba. Os primeiros povoadores que povoaram Taubaté, Guaratinguetá, Pinda, depois todo o vale, eles vieram pelas vias de penetração natural, caminhando, rasgando o sertão, pelo Rio Paraíba, certo. Mas depois foi fundamental a condução, um veículo de condução. Os espanhóis já utilizavam a mula como meio de transporte para suas mercadorias nas Américas. Na época, Cartagena das Índias, na Colômbia, era o grande porto de saída do ouro espanhol que vinha dos Andes. Mas buscando uma região melhor para a criação de animais, os centros criatórios de mula ficavam bem mais ao sul, nos grandes pampas do Uruguai, Argentina e Brasil. Sabendo por viajantes da existência desses centros criatórios, um grupo de comerciantes da cidade de Sorocaba parte para o sul, retorna trazendo um grande número de burros e mulas, que são rapidamente comprados por fazendeiros do Vale do Paraíba, que viram no transporte de ouro um ótimo investimento. Havia a tropa Xúcara, que vinha do Rio Grande do Sul ou de Minas Gerais, de Lagoa Dourada, os burros chucros, para os muladeiros. Os muladeiros eram homens locais que compravam a tropa Xúcara. Então eles passeavam, quebravam de buçal ou de cabresto. O buçal é um cabresto mais forte, de cor de anta. Então eles passavam cabresto forte no burro, quebravam de buçal o burro, que domavam de cabresto o burro. E o burro ficava amansado de cabresto, mas não estava amansado para conduzir. E esse burro domado de cabresto, que os muladeiros mantinham em suas grandes propriedades, eram vendidos para construir as tropas. Nascia naquele momento uma nova figura na sociedade brasileira, o tropeiro, que se colocava entre a vida cotidiana do campo e o rico comércio do transporte de ouro. Mas nascia também com ele um novo sistema de trabalho, realmente único em toda a história, que criava entre o homem e o animal um forte e duradouro elo que deixaria profundas marcas na cultura do Vale do Paraíba. As tropas não eram somente um agrupamento de mulas. Ao contrário disso, cada animal tinha de ser muito bem domado e suas características conhecidas por seu dono, a fim de que esse determinasse a função do animal na tropa. Feito isso, as mulas eram então separadas em lotes, que variavam de 7 a 12 animais. Na frente, vinha a égua madrinheira. Tinha amarrado em seu pescoço um pequeno sino chamado cinceiro. Os outros animais da tropa eram treinados a seguir o som do cinceiro. Dessa forma, a égua puxava a tropa. Logo atrás, vinha a besta dianteira, uma mula que sempre na liderança nunca deixava que outra mula lhe ultrapassasse à frente. Em seu pescoço, uma série de outros sinos formava o peitoral, que dava ritmo à marcha. O centro da tropa era formado por burros de carga, que transportavam mercadoria, em bruacas ou jacás feitos de bambu. Por último, vinha o burro culatreiro. Em geral, era um animal de idade mais avançada, que ao contrário da besta dianteira, sempre ia por toda a viagem no fim da tropa.
Cada lote era coordenado por 3 pessoas. À frente, ia o garoto madrinheiro, com idade entre 8 a 15 anos, ia montando a égua que puxava a tropa. Nas paradas, o madrinheiro também tinha a função de preparar a alimentação dos outros membros da tropa. Ainda de manhã, era o primeiro a acordar. Preparava o café e guardava os objetos de cozinha. De pés descalços e chapéu de palha, o garoto madrinheiro, ou guiador, como também era conhecido, era um aprendiz e seu destino era um dia se tornar um tropeiro. Atrás do burro colatreiro vinha o arreador, montando o cavalo ou mula bem arreada. Geralmente, era o dono da tropa ou um representante. Sua tarefa era ferrar os animais, fazer-lhes curativo, consertar os arreios, comprar mantimentos, pagar o pouso do rancho onde passavam a noite e, principalmente, negociar a mercadoria transportada. Caminhando de pés no chão, ao lado da tropa, ficava o condutor, ou, como era mais conhecido, o tropeiro, geralmente um madrinheiro que se mostrou mais capaz. O tropeiro era responsável pela condução do lote e pela carga. Semira é um tropeiro, natural de Minas Gerais, mas há muitos anos morando no município de Jambeiro, no Vale do Paraíba, nos mostrou a sequência de inúmeros detalhes de um antigo ritual, o arreamento da tropa. Essa aqui daqui é uma cangaia, que vai na mula da pular. Isso aqui é a capa. Esse aqui é o arção, que é feito de madeira. Esse aqui é o talabardão, né? E esse aqui é o suador, que é feito de saco ou de um brim grosso, costurado em estilo de capim-membeca, né? E a retranca tem as aranhas, né? Esse aqui é a palmatória. E então, aí vai a capa. Agora aqui na capa vai a cia. Existe o peitoral também, mas eu não uso peitoral porque os burros é muito grande. Então, não há necessidade de peitoral, né? Que é um terno de jegue. Então a gente passa a cia aqui, vai aqui de novo, aqui nessa outra argola, daí puxa. Aqui agora vai o nó de gravata, que é chamado nó de gravata, né? Então passa ali, depois vem aqui, de novo, a gente segura essa laçada e passa por dentro aqui para fazer o nó, que é igual aí. Essa aqui é a bruaca de onde carrega, o tropeiro carrega a roupa e o dinheiro para pagar aluguel de pasto. E também para ele comprar as coisas para comer. Essa aqui é a sobrecarga, né? A gente toda a vida usou com sola na barrigueira para não pisar o burro, né, na coisa, porque tem que apertar bem. Agora o resto é de couro cru, coxado, né? Aqui tem esse gancho aqui que já é no jeito de passar aqui a sobrecarga, né? Então a gente dá uma puxadinha aqui nela. Aqui, esse pedaço de madeira aqui chama arroxo, né? O nome dele é arroxo porque é para arrochar, né? Então você leva ele por baixo aqui, ela fica aquela ponta para lá. Daí você passa essa laçada aqui. Você dá essa virada aqui, ó. Aí você pode olhar que vai ajustando tudo. Você não larga não, porque se você largar aqui, ó, ele dá uma burlada, né? Então você pega e faz isso aqui, ó. Você enrola isso que está aqui e passa aqui nesse buraco que fica aqui, né? Na hora de você apertar e amarra. Aí, agora não tem perigo dele voltar, né? Esse aqui é o burro que anda no meio, né? Porque ele é novo ainda, ele não sabe o que está fazendo, então ele tem que acompanhar os que são mestres. Essa aqui é uma mula que não está amansada ainda, a gente está amansando ela, né? Então para amansar o processo é esse aqui, né?
Porque às vezes o tropeiro está sozinho, não tem ajudante, né? Ele tem que usar isso aqui, né? Que chama pialo. Aí... Esse aqui é o tapa-cara, né? Que a gente faz com... Antigamente fazia com aquele saco de açúcar, né? Punha 2 correias na ponta. Agora sempre o burro chuco, a gente não leva a cangaia no braço, a gente leva na cabeça. E aí vai falando, vai chegando. Que a... Crioulo. Vamos, crioulo. Vamos, crioulo. Vamos, crioulo. Vamos. Tem que ir conversando porque o bicho tem o nome de burro, mas não é nada de burro. Vamos, ter cuidado com o pé. Vou passar o rabo aqui por cima da retranca. Então essa que está aqui é a segunda vez que a gente vai pôr isso aqui nela. Vamos, vamos, crioulo, vamos. Vamos, crioulo, vamos. Vamos. Vamos, crioulo, vamos. Vamos, crioulo, vamos. Isso aqui chama, quando você vai trabalhar na roça, você cambuia. Você encambuia a tropa, né? Aí você amarra um no outro na cangaia, para eles não entrar pro meio da roça, né? Tendo arriado a tropa, era hora de seguir viagem. Caminhavam em média 3 léguas por dia, e nada detinha a tropa. Um a um, homem e animal, venciam os caminhos mais difíceis, cruzavam rios, magiavam despenhadeiros, e nem mesmo o lamaçal os intimidava. Estas características é que faziam da tropa um transporte seguro e eficiente. Por volta das 3 horas da tarde, paravam em outro rancho para o pouso, descarregavam as mulas e descansavam para o dia seguinte, quando todo o ciclo recomeçava. O rancho era um local aberto, coberto de sapê ou telha, e ficava próximo a um ribeirão ou fonte de água. Um pasto cercado ao lado do rancho formava o potreiro, onde os animais passavam a noite. A manutenção desses locais era feita por um fazendeiro, conhecido como rancheiro, que cobrava desse serviço uma taxa por cada burro de carga. Esse sistema de trabalho durou por todo o ciclo do ouro de Minas Gerais, mas por volta de 1760, esse ciclo estava acabando, pois as reservas já tinham se esgotado. Parecia o fim das grandes tropas do Vale do Paraíba, mas a chegada de um novo cultivo de terras, vindo do leste, mudaria profundamente os rumos da história, e o tropeirismo alcançaria seu auge. Começava o ciclo do café. O saboroso gosto do café havia tomado conta do mundo, e quase toda a produção do Brasil vinha de um único lugar, o Vale do Paraíba. E é claro que para satisfazer a demanda era preciso não só grandes plantações, mas também uma grande rede de transporte, e novamente as tropas de mulas são necessárias. O cultivo de café fazia com que as tropas viajassem às regiões mais remotas do Vale do Paraíba, e o transporte e o comércio intenso, que transformaram pousos em vilas, agora transformavam vilas em prósperas cidades. Os séculos em que o Vale viveu da tropa criou uma sociedade em que o trabalho era voltado para o transporte de mulas. Não existia só o muleiro, o tropeiro e o arreador que viviam desse trabalho. Havia também cangalheiros, trançadores, jacazeiros, ferreiros, ferradores e uma série de outras profissões que também dependiam da tropa. As próprias cidades nasceram através do comércio de beira de estrada. Você vê que todas as cidades do Vale do Paraíba são longitudinais, elas margeiam o caminho, elas começaram como cidades de caminho, beira de caminho, por causa das vendas de beira de estrada. E a venda de beira de estrada era exatamente uma necessidade das tropas. No fim do século XIX, o progresso trouxe ao Vale a ferrovia, que passou a levar a maior parte da produção de café, deixando para as tropas de mula um mercado de produtos variados, que abastecia as cidades locais, como cana-de-açúcar, fumo, feijão e uma série de outras mercadorias. Mas este seria o começo de inúmeras mudanças, que acabariam em um golpe fatal: a chegada de um novo e revolucionário meio de transporte, o automóvel. Começou em 1930
36, 38 por aí, que parecia um caminhãozinho Ford lá na nossa zona, e foi tomando toda a coisa do tropeiro, né? Estrada para um lado, estrada para o outro. Então aí foi fracassando. Que hoje as coisas que gastavam uma semana para levar lá para o pessoal comer, hoje vai com uma hora, não gasta uma hora, vai lá e leva, né? Em todo o Vale do Paraíba, os veículos a motor passaram a substituir as mulas, e a figura que por mais de 3 séculos transportou o progresso nos lombos, agora era esmagada pelo próprio progresso. Estrada após estrada, cidade após cidade, as tropas se tornavam mais raras, e os tropeiros, sem alternativa, passaram a se dedicar a outras atividades. Era o fim das grandes tropas, dos lotes oficiais, do som de sincero. Era o fim do tropeirismo. Mas as marcas deixadas por essa cultura são visíveis até hoje em nossos costumes, nas crenças, na história e na vida dos habitantes do Vale do Paraíba. Praticamente todas as nossas cidades, vilas, surgiram em função desse fenômeno econômico, cultural, social e, acima de tudo, patriótico. Eu vejo também uma contribuição muito importante, foi a manutenção da nomenclatura indígena de todos os nossos fenômenos. As nossas frutas, os nossos animais, os acidentes geográficos, as nossas serras, as nossas flores, toda a nossa fauna, repito, toda a nossa flora. Isso é uma contribuição imortal. Nenhum de nós, em sã consciência, pode admitir e pensar que alguém vai mudar o nome do Rio Paraíba, do Rio Paraitinga, do Rio Paraibuna, da Bocaina, da Mantiqueira, de Guaipacaré, Pindamonhangaba, Paraibuna, enfim, jamais esse fenômeno irá ocorrer entre nós. Em algumas regiões, ainda é possível encontrar um pequeno cargueiro, não mais fazendo o transporte de mercadorias como as antigas tropas, mas a serviço de alguma fazenda, deixando pela estrada a triste e velha batida do peitoral. A vida da tropa foi uma vida cansada, uma vida sofrida, mas era boa. Porque o senhor chegava no rancho, o senhor tropava 5, 6 tropas no rancho. Então ali fazia um fogo ali, cada um já estava com o seu fogão lá, o outro estava para cá, o senhor já fazia a sua comida, ali um repartia com o outro. E ali passava uma coisa que a noite inteira contando cálculo.